Daí, pessoal, mais uma resolução. Considere o padrão de construção representado pelos triângulos equiláteros abaixo. Etapa 1, etapa 2 e etapa 3. O perímetro do triângulo da etapa 1 é 3 e sua altura é h. A altura do triângulo da etapa 2 é metade da altura do triângulo da etapa 1. A altura do triângulo da etapa 3 é metade da altura do triângulo da etapa 2. E assim sucessivamente. Assim, a soma dos perímetros da sequência infinita de triângulos é... Bom, então ele quer aí a soma dos perímetros dessa sequência infinita aí de triângulos equiláteros. Bom, lembrando, né, que a expressão que define a soma dos infinitos termos de uma sequência, se for uma progressão geométrica, é soma dos infinitos termos igual ao primeiro termo dividido por 1 menos a razão dessa progressão geométrica convergente. Olha só, vamos pensar nos dados. Ó. Na etapa 1, o que ele me diz sobre a etapa 1? Ele me diz que esse triângulo equilátero tem perímetro 3. O perímetro é igual a 3. Portanto, o lado desse triângulo é igual a 1. Vou botar assim, ó, L1. L1 é igual a 1 se o perímetro é 3. Na etapa 2, o que ele me informa da etapa 2? Na etapa 2 ele diz que a altura é a altura da etapa a altura do triângulo da etapa 2 é metade da altura do triângulo da etapa 1. Então eu vou botar assim, ó, que H2, quer dizer, a altura do triângulo 2 é metade da altura do triângulo da etapa 1. Dá para dizer então que H2 é igual a H1 sobre 2. E o que mais ele me diz? Que na etapa 3 acontece alguma coisa semelhante. A altura dessa etapa 3, a altura aqui, ó, desse triângulo da etapa 3, é metade dessa altura aqui do triângulo da etapa 2. Então, H3 é metade de H2. É como se fosse assim, ó. H3 é igual à altura do 2 dividido por 2. Mais ou menos isso. Mas ele quer a soma dos perímetros. Então, pensa assim, ó. O primeiro perímetro é 13 e tem lado 1. Como a altura está se reduzindo a metade de um triângulo para o outro, todas as dimensões lineares também estarão reduzidas à metade. Então, se a altura cai para a metade, significa que o lado desse triângulo também cai para a metade. Então, se o primeiro lado é 1, o segundo lado, o lado 2, é a metade do lado 1, ou seja, é 1 meio. E o lado 3, como a altura 3 ela é metade da altura 2, então o lado do terceiro triângulo, o lado 3, também é metade do lado anterior, do lado da última etapa 2. Portanto, metade de 1 meio. E metade de 1 meio é 1 quarto. Então é isso que está acontecendo. Então ele me dá a dica sobre a altura, que as alturas estão se reduzindo a metade a cada etapa. Bom, mas todas as medidas lineares, já que os triângulos são semelhantes, são equiláteros e portanto semelhantes, todas as medidas lineares também sofrem esse tipo de variação. Se a altura é reduzida à metade, todas as medidas lineares, inclusive lado, perímetro, são também reduzidos à metade. Então, lado 1 é 1, lado 2 é 1 meio, lado 3 é 1 quarto. Mas como ele quer a soma dos perímetros, então o primeiro perímetro ele deu que é 3, o segundo, vou chamar aqui de perímetro 1, ó, per 1, o segundo perímetro que eu vou chamar de 2 é igual a metade, portanto 3 meios,
E o terceiro perímetro, que eu vou chamar de per3, perímetro 3, é igual a 3 meios dividido por 2, que dá 3 quartos, e assim por diante. E aí eu vejo então que realmente se trata de uma PG. É uma PG de razão igual a 1 meio, já que de um termo para o outro está se reduzindo a metade. Aí é só substituir na fórmula. O primeiro termo é 3, né, porque se ele quer a soma dos perímetros, o A1 é o primeiro perímetro. 3. Aqui 1 menos a razão é 1 meio, 1 menos 1 meio. Aí eu tenho 3 sobre 1 menos 1 meio, né? Tu sabe que uma coisa inteira menos a metade dá o quê? Dá metade. Então, 3 divide por 1 meio. Isso é o mesmo que conservar a primeira, multiplicar pela segunda invertida. 3 vezes 2 sobre 1. E 3 vezes 2 é 6. Então, a soma dos infinitos perímetros é 6, letra E. Ok? Uma outra coisa. Sempre que tu tiver uma PG convergente, o que é uma PG convergente? É quando tem infinitos termos e principalmente a razão é um valor entre 0 e 1. Na verdade, o módulo da razão, tá? O módulo da razão é um valor entre 0 e 1. Quando acontecer isso, quando a razão estiver entre 0 e 1, que é o caso aqui, ó, razão 1 meio, e eu tenho infinitos termos, essa PG é chamada convergente. E essa PG convergente, ela está habilitada, ela pode ter calculado a sua soma desses infinitos termos através dessa expressão. E quando ainda essa PG for convergente, e essa razão que está entre 0 e 1 ainda for igual a 1 meio, eu não preciso nem da aplicação da fórmula se eu não quiser. É só dizer que a soma dos infinitos termos é o quê? É o dobro do primeiro termo. Como o primeiro termo aqui, ó, é 3, então a soma é igual a 2 vezes 3, e aí dava direto 6. Então, quando eu olhei para esse exercício, verifiquei que se tratava de uma redução à metade de todas as medidas lineares, portanto, lados e perímetro, eu já sabia que deveria ser a soma igual a 6. Por quê? Porque é o dobro do primeiro perímetro, e o primeiro perímetro era 3. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.